Josué, capítulo 24, versículo 15. Quem achou, diga amém. Josué se levanta no meio de um povo corrompido, no meio de um povo que, sabe, irmão, no meio de um povo omisso, do meio de um povo que não se posicionava, do meio de um povo que brincava com Deus, que oscilava com Deus. Não, diferente de hoje, né, irmãos? Amém? Diferente de hoje. Nada a ver com a geração de agora. E ele levanta numa situação dessa, num momento como esse, e diz assim: mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei quando? Que isso, irmãos? Graça e paz a todos, boa noite. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você ainda não subiu? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, versículo 15. Não será o texto que não será o texto base, mas nós iniciaremos o sermão nele. É porque eu tomei fanho, né? Aí você não entendeu ainda. Mas vamos lá. O texto diz que Josué se levantou no meio do povo e diz: mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei? Bom, a quem cultuareis? Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam, mas eu e a minha casa... Bom que você foi de cabeça, né? E se você lesse ali, era cultuaremos, mas tudo bem, o Senhor nos perdoa. Mas vamos o serviremos? Já está no nosso coração? Vamos? Mas eu... Isso é tão bonito, mas é tão difícil. Isso é tão bonito de falar, isso é tão bonito de escrever. Olha que legenda linda para uma foto minha, de Ana Clara, Ana Beatriz e Ana Olívia. Tem espaço para mais, não tem? Vivemos em dias que as famílias estão sendo atacadas de muitas formas. Distrações digitais, faltas de diálogo, individualismo, ansiedade, superficialidade espiritual, o enfraquecimento da comunhão. O lar, que deveria ser um lugar de paz, oração e fortalecimento, muitas vezes se tornou um ambiente de isolamento, onde cada pessoa está conectada a uma tela e desconectada umas das outras. Mas Deus continua procurando famílias que decidam, assim como Josué, se consagrar a Ele, se dedicar a Ele, a viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor, porque é isso que Josué está falando e fazendo. Se levantando no meio de uma geração corrupta, se levantando no meio de uma geração que se distrai, que oscila, que uma hora está com Deus e outra hora está com outro Deus e outra hora está... Vive assim. O Senhor ainda procura famílias que decidam se consagrar a Ele. Mas pastor, o que é consagrar a família ao Senhor? Significa entregar o lar, entregar os relacionamentos, entregar. Você que estava aqui hoje pela manhã, recebeu que nós somos mordomos, nós precisamos ser bons administradores, e um lar que é consagrado ao Senhor, dedica tempo ao Senhor, dedica o seu futuro nas mãos do Senhor. É declarar: a nossa casa pertence ao...
Senhor. Nossa casa está submissa, Senhor, ao seu governo. Mas isso é maravilhoso. É muito lindo no papel. Até chegar ao ponto de nós perdermos o controle. Quando chega no ponto que você não consegue mais administrar as circunstâncias, você se vê às vezes como Pedro andando sobre as águas. O medo toma conta do nosso coração. A ansiedade toma conta do nosso coração. E nós perdemos o Senhor de vista. E quando nós perdemos o Senhor de vista, o que acontece comigo e com você? Começamos a afundar. Começamos a naufragar. Começamos a querer tomar o controle de novo. Mas eu e a minha casa... É bonito no papel. Mas consagrar a nossa família ao Senhor precisa dessa palavra muito fácil que está na tela, Laura. Que está na tela. Calma. Essa. Requer de nós uma decisão. Requer de nós uma escolha. Requer de nós um posicionamento que independe ou precisa independer das circunstâncias. Um posicionamento que, se os ventos forem favoráveis, eu estou com o Senhor. Se os ventos forem contrários, também. Se a maré estiver tranquila, eu estou com o Senhor. Mas se a maré estiver tempestuosa, eu também estou com o Senhor. Se a bonança estiver sobre mim, eu estou com o Senhor. Mas se a escassez vier, eu também estou com o Senhor. Se as vitórias vierem, eu estou com o Senhor. Mas se as derrotas vierem? É difícil, eu sei. É porque, na verdade, aquilo que parece derrota para nós é livramento da parte de Deus. A gente não entende, a gente não consegue discernir. Consagrar a família ao Senhor significa entregar, se submeter ao governo de Deus. E Josué, ele fez essa escolha. E hoje o Senhor também nos convida a tomar uma decisão. Eu sei que talvez você veja assim, vou consagrar minha família ao Senhor. É igual quando a gente faz com o carro. Comprei um carro, aí entrega a chave na mão do pastor para ele orar. Sim ou não? Muito bom. Pastor, consagra ao Senhor. Não há pecado nisso. Não há pecado nisso. Mas entregar, consagrar ao Senhor não é dizer assim, eu não preciso mais trocar o óleo. Nada de mal vai me acontecer. Eu vou estacionar o carro na rua e ninguém vai dar aquela encostadinha. Nada vai acontecer. É assim, irmão? E por que com a nossa família a gente pensa diferente? Pode acontecer, mas nada vai sair do controle de Deus. Tudo que acontecer foi permissão do Senhor. Foi permissão dele, isso é consagrar. Mas nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos dizer ao Senhor, Senhor, foi o Senhor que criou, foi o Senhor que me deu. Eu entrego em tuas mãos. Ninguém melhor que o Criador para lidar com aquilo que Ele criou, irmão. A gente acha que a gente sabe tomar conta de alguma coisa. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O negócio é que a gente sabe de tudo isso, mas não faz. Amém? O amém pesado, eu sei. Guilherme jogou lá em cima. Aí a palavra vem, buf. É arrependimento. Se consagrar ao Senhor é se arrepender dos maus caminhos.
Se consagrar ao Senhor é buscar viver uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade é negar a nossa carne. E viver uma vida de santidade é dizer não para várias coisas que a gente gosta. Várias coisas que dão um prazer momentâneo, mas que afastam de nós a eternidade. Você está comigo? Primeiro ponto dessa mensagem. Uma família consagrada ao Senhor, ela reconhece que a sua força vem de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, irmão. Quantos estão casados aqui? Levante sua mão. Pode abaixar. Quantos desses casados têm filhos? Levanta a mão. Muito bom, pode abaixar. Quantos desses casados, homens, têm filhos e participaram do parto? Levanta a mão. Não, papai só levou no hospital. Ele foi o Uber, ele falou, tá bom. Se não fosse o Senhor, não dava tempo, né, pai? Se não, tá certo. Vai lá, irmão. Quem levou na porta também pode levantar a mão. Aí todo mundo, pô, aí não vale. Não vale. Calma. Por que eu estou dizendo isso? Reconhece que a sua força vem de Deus. Irmão, minha esposa, quanta força minha esposa fez. Foi algo assim. Eu achava, Vaguinho, que eu amava muito a minha esposa, mas hoje eu amo mais. Foi algo assim, incrível, maravilhoso, poder de Deus ali. Mas é exatamente isso. O poder de Deus atuando na nossa fraqueza. A gente pode ver a mão de Deus nitidamente, perfeitamente, visualmente, no nascimento da nossa filha. Maravilhoso, irmão. Como que Deus faz tudo perfeito? Cada momento, cada fase, cada contração. Irmão, mas essa força não vem de nós. E toda força que a Ana Clara fazia antes da contração era uma força em vão. E o Senhor falava isso comigo. Toda vez que você faz uma força sem mim, você faz uma força em vão. Uma família consagrada ao Senhor. Você está comigo? Já saiu do parto? Voltou para cá? Uma família que não reconhece que a sua força vem de Deus, por mais forte que ela pareça ser, faz força em vão. O texto de Efésios capítulo 6, 10 diz: fortalecei-vos no Senhor. A maior mentira desse tempo, para esse tempo, mas não para nós, é achar que conseguimos vencer sozinhos. A palavra do Senhor é perfeita. Ela diz: sem mim nada podeis fazer. O que você está tentando fazer, irmão, sem Deus? Talvez você está tentando reconciliar seu lar. Sem Deus, não vai ter muito sucesso, não. Sem os caminhos do Senhor. A maior mentira do nosso tempo é achar que conseguimos vencer sozinhos. Irmãos, sozinhos nós não vencemos as tentações. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide, vigie. Sozinho, nós não vencemos as distrações. Tudo que Satanás quer, irmão, é distrair você do foco. É tirar você do centro da vontade de Deus. Papais, não se distraiam na educação dos seus filhos.
Não se distraiam. Não se distraiam no cuidado para com a sua casa. Consagra o seu lar, a sua família ao Senhor. Sozinho, nós não vencemos os conflitos. Sozinhos, nós não vencemos a frieza espiritual. Sozinho, nós não venceremos o ataque dos inimigos. Uma família forte, preste atenção nisso, está na tela. Uma família forte não é a que nunca enfrenta problemas. Essa é uma família mentirosa. Você está comigo? Uma família que nunca enfrenta problemas é uma família do Instagram, é uma família que você só conhece pelas redes sociais. Essa não tem problema, só posta os momentos bons. A aparência, vive pela aparência. Mas preste atenção, uma família forte não é a que nunca enfrenta problemas, mas a que aprende a buscar a sua força em Deus. Você pode declarar sobre a sua vida, sobre a sua família: a minha família é forte, porque ela depende de Deus. A minha família, ela é forte, porque ela está construída na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Amém? Estamos vivendo numa geração hiperconectada, e isso tem destruído os lares, isso tem destruído as famílias, onde as telas disputam a nossa atenção e roubam o tempo precioso da comunhão familiar e da presença de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos almoçando com o telefone na mesa, brincando com os nossos filhos com o celular na mão. Sabe qual é o divertimento das nossas crianças? O desenho, a tela, o celular. Quantas casas hoje, preste atenção nisso, tem a internet muito forte, sabe? Mas a oração fraca. Às vezes nós procuramos, né, o melhor plano de internet, mas negligenciamos o maior plano da salvação. Negligenciamos o maior plano de leitura bíblica. Negociamos. E no final ficamos com o plano da internet. Nós temos muitos seguidores, nos preocupamos muito com isso, mas pouca comunhão na mesa, pouco olho no olho, pouco abraço, pouco carinho. Temos muito entretenimento na nossa casa, sabe? Muitos ambientes, mas pouco altar, pouca adoração, pouca entrega. Você está comigo? Pouca entrega. Uma família consagrada, ela entende que a sua força não vem da tecnologia, que a sua força ela não vem do dinheiro, muito menos da aparência. A sua força ela vem do Senhor. Talvez hoje Deus esteja te chamando a sua casa para voltar ao altar, chamando a sua casa para voltar para a oração. Há quanto tempo vocês não oram juntos? Há quanto tempo vocês só oram juntos na igreja? Há quanto tempo vocês só oram juntos na célula? Hoje o Senhor nos chama para voltar ao culto doméstico, ao devocional que você um dia começou a fazer em família, mas nem sabe por que parou. Uma família consagrada ao Senhor. O Senhor nos chama para viver uma família, como uma família que volta à leitura da palavra juntos, que buscam a palavra juntos, que tem comunhão familiar. Irmão, nada contra sair várias famílias juntas, mas sai só vocês também. Sai só vocês, sem telefone. Deixa o telefone no carro, vai comer pizza sem telefone. Eu ia falar para chamar o pastor, mas eu falei para você ir sozinho, pode ir sozinho.
Às vezes nós temos muito tempo, e aqui eu vou falar algo muito importante. Às vezes nós temos muito tempo para as coisas da igreja e pouco tempo para a nossa casa. Eu fiz meu dever de casa para eu estar aqui, tá bom? Tá bom? Tá cuidadinho lá. Tudo empacotadinho. Cultuando com a gente através do YouTube. Mas como que você quer cuidar daqui sem cuidar de lá? Não, pô. Não faz isso. Cuida da sua casa, seja um sacerdote do seu lar. Faça culto doméstico, faça culto do lar, leia a Bíblia juntos. Não seja crente só aqui não, seja lá também. Amém, irmão? Diz amém aí, forte. Não cutuca o marido não, senão todo mundo vai ver. Mas fala amém forte, vai. Pouco, fala amém, irmão. Amém. Aí, Satanás também ouviu. Porque quando Deus ocupa o centro da casa, a família encontra força que permanece firme. Sabe, às vezes uma família está tão bem e depois oscila, está tão mal. E está tão bem, e daqui a pouco está tão mal. E daqui a pouco, você nunca sabe como que aquela família está, irmão. Nunca sabe. Porque não está firmada na rocha inabalável. Porque quem está firmado na rocha, os ventos sopram. As tempestades, elas chegam. Mas permanece firme no Senhor. Amém? Segundo ponto dessa mensagem, você está recebendo, diga glória a Deus. Uma família consagrada, ela veste a armadura de Deus. Você pode repetir comigo? Veste. Vocês são sensacionais. Eu só falei veste, mas vocês foram além, né? Glória a Deus. Vamos de novo. Veste. Só foi elogiado, tá vendo? É sempre assim, vamos de novo. Veste. Calma. Vamos deixar para depois. Efésios capítulo 6, verso 11, diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com algumas partes da armadura de Deus. O problema é que nós temos enfrentado algumas batalhas vestindo apenas algumas partes da armadura de Deus. Aí nós vamos para a batalha o quê? Despreparados, vulneráveis. Essa é uma noite também de você fechar as brechas. Amém? Essa é uma noite de você fechar as brechas da sua casa, da armadura que Deus te deu. Está tudo bem? Tudo bem? Paulo ensina que existe uma batalha espiritual. E o inimigo tem atacado principalmente o que, irmão? Principalmente o que, irmão? A família. Ele usa distrações, comparações, vícios, imoralidade, divisão, excessos, esfriamento espiritual. Mas Deus não deixou a sua família desprotegida. Ele entregou uma armadura espiritual. E essa armadura tem lá o cinturão da verdade. Primeiro ponto aí, ó. Primeiro ponto do terceiro ponto, do segundo ponto. Isso. Cinturão da verdade. O que seria isso, pastor? Famílias que vivem sem máscaras. Tem verdade na mesa? Ou tem máscaras na mesa? Filhos mentindo para pais, pais mentindo para filhos, maridos mentindo para a esposa mentindo para o marido. Que lá é esse? Que não tem verdade? Que mesa é essa? Cheia de máscara.
Como eu vou viver uma vida consagrada ao Senhor se eu vivo uma vida de mentiras? Se eu sou um pai de máscaras? Se eu sou uma mãe de máscaras? O cinturão da verdade, que cobre, que protege a família, precisa de verdade. E às vezes a verdade ela dói. Às vezes a verdade ela custa muito caro você falar a verdade. Mas quantos aqui querem ver e viver a sua família consagrada ao Senhor? Levanta a mão. Todos nós. Mas para isso precisa de verdade na mesa. Para isso precisa haver perdão de pecados. Para isso precisa ter arrependimento. E não para por aí. Coraça da justiça. Famílias que protegem o coração das comparações. Irmão, compara seu filho com o filho do outro, não. Não compara, não. Isso tem destruído algumas famílias, alguns relacionamentos. Não compara o seu marido com o marido a esposa. Não compara o pai também, não, com o pai do outro. Não compara a mãe com a mãe, não. A coraça da justiça protege o nosso coração das comparações. Irmãos, quantas famílias se separando por causa de famílias de internet, por causa de famílias de fachada. Aí sabe o que acontece? Depois você vê, separou lá também. Eles estão melhor do que você aqui, que se separou também. Tudo fachada, irmão. E tem levado os nossos corações, e tem levado as comparações para dentro da nossa casa. Você está comigo? Nós estamos na armadura de Deus, o escudo da fé. Famílias que confiam em Deus nos dias difíceis. O escudo da fé para blindar, para proteger a sua família dos dias difíceis, para que nos dias difíceis você continue confiando em Deus, continue firme nas promessas que Deus fez para você. Capacete da salvação. Famílias com a mente protegida pela palavra. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Essa semana eu vi algo interessante, falando sobre cancelamento. O pastor falou assim: rapaz, no dia que nós aceitamos a Jesus, o mundo nos cancelou. Nós fomos cancelados para o mundo, irmão. Mas o que te importa? Ser cancelado para o mundo ou cancelado por Deus? Porque às vezes nós falamos assim, pelo mundo, né? Mas lá fora, nós não queremos ser cancelados pelo mundo. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao verdadeiro Evangelho. Amém? Eu estava onde? Capacete da salvação, a espada do Espírito. Famílias que conhecem e praticam a palavra de Deus. Porque temos muitos teólogos aqui, muitos letrados da palavra de Deus. Mas nós precisamos colocar todo esse conhecimento em prática. Nós precisamos colocar tudo aquilo que nós já ouvimos, tudo aquilo que nós já recebemos em prática. E aonde, irmão? Aonde, irmão? Na nossa casa, no nosso lar. Porque o tema da mensagem e do mês é o que, irmão?
é família. Então, a espada do Espírito significa que nós precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus. Essa é a armadura. Aí, pô, pastor, por que está acontecendo essas coisas comigo? É porque você não se vestiu da armadura toda, irmão. É quando chegou na hora de praticar, É porque chegou na hora de usar a fé, você não confiou em Deus. E a oração? Famílias que permanecem, que priorizam estar conectadas com Deus. A minha oração é que você saia daqui tendo mais tempo de oração e busca pela palavra de Deus, junto com a sua família. A batalha espiritual não será vencida apenas com discursos. A batalha espiritual será vencida de joelho. A batalha espiritual será vencida com a palavra. Queria que você fosse lá no texto, esqueci o endereço agora, mas depois você procura na internet. Jesus sendo tentado. Ele respondeu assim: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Assim ele venceu as tentações, citando a palavra de Deus. E como você quer vencer se você não conhece? E como você quer vencer as batalhas que têm chegado até você, se você não se baseia, não conhece a palavra de Deus? As batalhas espirituais, irmãos, serão vencidas na comunhão, no altar que você vai levantar na sua casa. As batalhas espirituais serão vencidas quando você e a sua casa se decidirem servir ao Senhor, custe o que custar. Amém? A pergunta não é: a minha família enfrenta batalhas? Não. A pergunta é: a minha família está preparada para lutar? A minha família está vestida e revestida da armadura de Deus? Porque os problemas, irmãos, eles virão. As dificuldades, elas virão. E nós precisamos estar preparados. Uma casa sem oração, ela está vulnerável. Eu não estou te perguntando se você, antes de almoçar, você ora. Eu estou perguntando se você dedica um tempo, um período específico para orar na sua casa. Uma casa sem palavra de Deus, ela está enfraquecida. Uma casa sem Deus, ela está perdida, sem direção. Mas uma família revestida da armadura de Deus, essa permanece firme. Terceiro ponto dessa mensagem, e não o último: uma família consagrada, ela escolhe a presença de Deus acima dos prazeres imediatos. Salmo 16, verso 11, você vai se lembrar. Diz: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Nós vivemos em um tempo de entretenimento, de notificações constantes, de distrações contínuas. Muitas pessoas têm buscado por esse prazer, mas continuam, irmãos, vazias. E continuam buscando, e continuam vazias, e continuam buscando esses prazeres imediatos, mas continuam vazias, porque existe um vazio do tamanho de Deus no nosso coração, e só Ele é capaz de preencher. E por que vemos e vivemos famílias vazias? Porque não buscamos a presença de Deus acima
de todas as coisas. Porque existe um vazio que só Deus pode preencher. A presença de Deus produz alegria verdadeira. Produz paz, mesmo em meio às turbulências. Produz cura. Produz restauração. Produz comunhão. O inimigo, irmão, quer a sua família distraída, mas o Senhor quer a sua família consagrada. Vou repetir para você. O inimigo quer famílias distraídas e Deus quer famílias consagradas. O inimigo quer cada um isolado no seu mundo, cada um isolado no seu canto, e Deus quer reunir a família ao redor da palavra dele. Salmo 1. Quando nós falamos que o inimigo quer o mundo isolado, é exatamente o que diz esse texto. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está. Eu vou ler de novo. Bem-aventurado, mais que feliz são aqueles, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. A quem você tem dado ouvido, irmão? A quem você tem dado atenção? Não se detém no caminho dos pecadores, por onde você tem andado. Nem se assenta na roda dos zombadores. Quem tem sido as suas companhias? Pelo contrário, seu prazer está e na sua lei medita. E isso não é só na celebração da manhã e na celebração da noite. É diariamente. É constantemente. Talvez hoje Deus esteja te pedindo menos tempo conectado com o mundo e mais tempo conectado com Ele em oração. Isso é viver uma família consagrada ao Senhor. Isso é se consagrar ao Senhor. É menos distração e mais comunhão com Ele. É menos isolamento e mais presença. Famílias fortes, espiritualmente, não surgem por acaso. Porque às vezes nós olhamos a família do outro e falamos assim, nossa, como é bom viver o sobrenatural. Como é bom. Olha o que eles estão vivendo. E acha que acontece assim? Existe um preço para pagar para viver isso, irmão. Existe um preço para pagar. É muito não que a gente precisa dizer constantemente. É muito não, é muita renúncia. E o Senhor nos convida. Famílias fortes espiritualmente não surgem por acaso. Elas são construídas diariamente. Elas são construídas no caminho com o Senhor, no cotidiano com o Senhor. É na comunhão, é na constância, é na permanência. É porque a gente só quer um resultado, sem suportar o processo. A gente quer a vitória, mas a gente não quer as lutas. Nós queremos ser vencedores. É muito bom dizer isso. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso dizer. Mas cadê aquele versículo? Quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Faz o quê? Tome a cruz de rodinha, não, tá, irmão? É cruz. E negar a si mesmo, não é só no dia do batismo, não, tá, irmão? É todo dia. Negar a si mesmo é todo dia.
é diariamente. E vou falar para você, não é só todo dia não, é mais de uma vez por dia. Não é só todo dia, é mais de uma vez por dia. Famílias fortes espiritualmente são construídas diariamente num relacionamento vivo com o Senhor. É acordar todo dia e dizer: enchei-vos do Espírito Santo. É buscar, é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Amém? Quarto ponto. Uma família consagrada decide servir ao Senhor. Você tem escolha, assim como Josué também. O problema é que a gente toma algumas decisões no calor da emoção. Você está comigo? No calor da emoção, no momento. E depois o que acontece? Recuamos, desviamos. Eu não vou ser tão pesado não. Nos distraímos. Olhamos para outro lugar. Perdemos o alvo de vista. Perdemos o Senhor de vista. Josué, ele levanta e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não fez apenas uma declaração emocional. Josué, ele não fez apenas um caminho do lugar dele até aqui à frente, como você já fez várias vezes. Ele tomou uma decisão espiritual. Eu ouvi um testemunho essa semana de um amigo. Ele quase foi ao terceiro céu, sabe? O testemunho no encontro dele com o Senhor foi algo assim, maravilhoso, sobrenatural, incrível. Eu falei assim: Senhor, a multiforme graça, né? O Senhor foi tão espiritual com ele, e comigo parece que o Senhor foi tão racional. Tipo Mateus, sabe? Mateus, segue-me. Então imediatamente levantou e foi. O versículo é curtinho da conversão de Mateus. Você reparou isso? No chamado de Mateus, o versículo é pequeno. É algo assim: bora, só falar bora que eu boro. Bora, bora. E foi. E o Senhor falou comigo algo tão espiritual assim, não brinca mais comigo. Eu bora. Na hora. Parei de brincar. Parei de tomar decisões. Parei de errar, irmão. Erra até hoje. Pode perguntar à minha esposa. Hoje eu errei o lugar onde eu botei o copo. É uma maravilha, irmão. E são 3 agora, né, Gutinho? É uma benção. 3. Não, já falou 4. Eu estou bem tão susto. Será que ela está grávida de novo? Acho que nem dá, né, irmão? Calma. Não dá mesmo, não. Quem entendeu, entendeu. Vamos lá. Perdi. Da decisão espiritual. Nós precisamos fazer como Josué fez. Não é decisões emocionais, não. Não é aproveitar essa luz maravilhosa, esse ambiente agradável, essa música tocando, não. Pare de tomar decisões emocionais e tome nessa noite decisões espirituais. Consagrar a família ao Senhor é uma decisão espiritual. E uma vez que você vai no Santo dos Santos, você não sabe viver em outro lugar, irmão. Uma vez que você se decide, o passado ele não importa mais. É para avante. Sigo para o alvo. Eu não corro mais
como quem não tem um alvo, como quem não tem um objetivo. Eu não soco mais o vento. O apóstolo Paulo diz isso e é maravilhoso. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo, aleluia. Servir ao Senhor em família exige de você um posicionamento, exige de você renúncia, exige de você perseverança. Preste atenção nisso. Exige de você um compromisso. Não seja um omisso. Tenha um compromisso com o Senhor. Tenha um compromisso com Deus. Faça votos com o Senhor e honre os seus votos para com o Senhor. Não se esqueça daquilo que você disse para o Senhor, porque Ele não se esquece da promessa que fez para você. Amém, irmão? O mundo está tentando definir valores para a sua família, mas o Senhor já estabeleceu as promessas, os valores. O que nós precisamos fazer é nos posicionar. O que nós precisamos fazer é nos consagrar. E nos consagrar requer de nós uma decisão. A nossa casa pertence ao Senhor. O nosso lar é consagrado ao Senhor. Outros podem até se corromper, mas nós não. Outros podem até se vender, mas nós não. Outros podem até vacilar, mas nós não. Nossa casa está firmada na rocha. Uma família consagrada, ela ora junto, ela permanece unida, ela levanta um altar dentro de casa. Não existe família perfeita, e eu concordo com essa frase. Não existe família perfeita. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Não existe... Comigo. Não existe família perfeita, mas existe família consagrada ao Senhor. Porque às vezes a gente fica buscando muita perfeição e esquece da consagração. E em nome da perfeição, a gente se distrai. E por causa dessa perfeição, perfeição baseada em quê, irmão? Na Bíblia, em santidade, em busca, em entrega, aí se dedique mesmo. O nome disso não é perfeição, é santificação. Tá bom? Santificação, perfeição não. Você vai ver Davi, olha a família de Davi. Você vai ver Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, aí leva Ló. Tá bom? Tá bom? Não é assim? Se você for ver as famílias, é assim, irmão. Mas são famílias consagradas ao Senhor. O maior projeto de Satanás é destruir as famílias, mas também o maior projeto de Deus é continuar restaurando as famílias. E para isso você precisa consagrar a sua família ao Senhor. Essa é uma noite de decisão. Uma noite talvez de arrependimento em família. Olha que maravilhoso. Olha que oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite. Talvez o altar da sua casa tenha sido apagado. Sabe, a oração vazia, oração fria. Comunhão, a comunhão já acabou, faz tempo. Sabe, o sorriso, a gente não dá, sabe aquela alegria, aquele prazer de estar junto, há tempo que a gente não tem isso. Vai na força do braço não, vai na força do Senhor. Nele nós encontramos a plenitude da alegria. Nele. É por isso que o Senhor hoje, nessa noite, nos faz um convite a consagrar a nossa família ao Senhor. A voltarmos ao primeiro amor em família. Eu creio nisso.
Você crê? Eu queria que você se colocasse de pé. E se você estiver longe da sua família aí, vai perto da sua família, irmão. Fica perto da sua família. Se você não está com seus parentes aqui, eu quero te dizer que você já faz parte dessa família aqui, amém? A Igreja Batista da Graça é a sua família nessa noite. Então procura aí, igreja, alguém que está sozinho. Fala com ele assim: você não está sozinho mais. A partir de hoje você não caminha mais sozinho. Hoje o Senhor procura, preste atenção, não se distraia. Eu ia fazer uma piada com meu cunhado aqui, mas não vou fazer não. Dizer que ele não casou, mas tá bom, tá noivo, tá no caminho, né, irmão? Amém. Pela olhada da minha irmã, eu já entendi tudo. Vamos voltar para cá. O Senhor hoje procura pais que voltem a liderar espiritualmente o seu lar. Preste atenção nisso, papais. Liderem espiritualmente o seu lar. Seja um sacerdote do seu lar. Se posicione. Mamães, perseverem em oração. Perseverem em oração. O Senhor parece que não está me ouvindo. Eu lembro da oração da minha mãe por mim. Ela orava aqui. Ela não sabia que eu estava aqui. Ela orava por mim. Quando ela abria os olhos, eu estava aqui na frente em lágrimas. E eu creio que isso pode acontecer com você também. Não existe coração duro demais que a palavra não possa amolecer. Não existe distância que o Senhor não possa aproximar. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Você crê nisso? Filhos, aprendam a amar a presença de Deus. Hoje o Senhor procura famílias que escolhem servir ao Senhor. Eu queria orar, mas eu queria dar oportunidade aos papais que estão presentes na casa, junto com a sua família, a fazer uma oração aí agora, no seu lugar. Ore pela sua família. Vai começar hoje. Você vai começar hoje a liderar a sua família. Você vai começar hoje a ser a autoridade espiritual sobre o seu lar. Começa aí, irmão. Às vezes você nunca orou pela sua família, com a sua família. Você vai orar agora. Ore aí, irmão, pela sua família.